porque é no ousar que você se permite acertar ou errar. O comportamento é isso, a seleção do comportamento é feita pelas consequências. Mas como é que eu vou ter consequências melhores para a minha vida se eu não me permitir ousar? Então, eu poderia, de repente, por medo, levar uma vida que já não me satisfazia, profissional, por mudança de contexto, né? Quando eu escolhi, por exemplo, a aviação, era um outro contexto de vida, que favorecia. Que naquele momento era o ideal. Ótimo, foi muito gostoso por muitos anos. Mas o ser humano muda a cada dia, né? Então, eu não posso me sugestionar a não mudar, porque isso faz parte da espécie. A gente se transforma a cada minuto. É uma constante transformação. Exatamente. E a gente tem que estar, então, pronto para isso, doutora? Ter que estar é muito forte, né, Pri? Mas eu diria assim que o ideal é que a gente sempre se oportunize na medida do possível. Porque cada pessoa é única, né? Você talvez tenha mais facilidade de ser aberta a mudanças, eu talvez tenha mais. Mas cada pessoa tem uma história de vida e de reforçamentos, né? Que permitem que haja assim ou de outra forma. Né? Então, quando a gente se coloca uma questão, eu tenho que mudar, automaticamente eu já crio uma autorregra, uma regra interna, que me faz sofrer. Porque se eu tenho que mudar e aí eu tenho a oportunidade e não consigo, poxa, eu sou incompetente, eu não sou capaz. Tá. Pode vir as frustrações. Vem as frustrações, certamente os conflitos, as angústias, porque a gente tem uma vida, Priscila, permeada por regras. Né? A cultura nos coloca muita regra. Então, a gente já tende a viver tentando satisfazer esse lado que seria o ideal dentro daquilo que é possível. Então, o conflito né, é inevitável. É inevitável. O desgaste, quando a gente falou do estresse lá no comecinho, né, é inevitável, porque faz parte do cotidiano. Quando você tem regras, ideais que às vezes não são compatíveis com o que a realidade nos apresenta, quando a gente vê casos de pessoas que matam, ferem o outro ser humano e você fica se cobrando às vezes porque não conseguiu dar uma resposta adequada para outra pessoa e sofre, esse sofrimento é descabido. Por quê? Né? Porque o contexto favorece esse tipo de ação. E quando a gente chega num grau extremo de vulnerabilidade aí, por excesso de desgaste, a gente não tem muito outra alternativa, senão essa selecionada filogeneticamente aí no comportamento da espécie, que é o quê? O atacar, que às vezes nos coloca de uma forma mais agressiva e inadequada, se eu estiver muito desgastada, ou o fugir, que é o se colocar dentro dessa conchinha, se conformando com a realidade que se apresenta, né, e não fazendo nada para mudar, porque permaneço naquela zona de conforto que de confortável não tem nada. Não tem nada, a pessoa acaba ficando aprisionada a uma situação que ela acha que ali ela já conhece o território, né, Exatamente. Já conhece o terreno aqui, vou ficar aqui mesmo, ao invés de se arriscar mais, né. Eu acho que todo mundo tem que aproveitar essa oportunidade. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Não é mesmo? Eu estava vendo recentemente uma matéria sobre essas crianças que já bem cedo, às vezes não por ideal delas mesmas, mas dos pais, desejos que estavam embutidos nas mães, desses concursos de beleza. Então, já começa bem cedo a trabalhar a vaidade exacerbada dessas crianças. Ao treino da vaidade. Ao treino da... falou tudo, doutora. Ao treino da vaidade. E que, se não selecionadas ou pré-selecionadas, é uma frustração muito grande para essas crianças. Então, como trabalhar essa questão também? Porque o nosso telespectador está nos assistindo, né? E tem muitas mães que sonham em ver as filhas na capa de uma revista, sendo destaque, a mini Miss Mundo, né? Essas coisas assim. Sim, mas e aí, doutora? Você mesma disse a resposta, né, Priscila? De quem é o sonho, de quem é o desejo? Pois é. Das mães, né? Porque as crianças ainda são muito novas, doutora, para avaliar a dimensão disso. Exatamente. A criança, ela vai adquirindo a lógica com o passar dos anos, com a aprendizagem que ela vai tendo no decorrer da sua vida. Então, não dá para imaginar que uma criança de 3, de 5 anos, de 6 anos vai entender por que ela precisa desfilar, por que ela precisa ter um título, que tipo de bem-estar, vamos dizer assim, isso faz na vida. Porque para ela, de fato, não tem muita relação com o concreto. A criança precisa de ação e reação imediata. É por isso que, às vezes, a gente é muito questionado no consultório, no sentido assim, ai, doutora, mas é certo premiar o meu filho com um bombonzinho quando faz um bom comportamento? Certo. Dependendo da situação, Porque muitos colégios fazem isso. No final da
semana aquele que se destacou mais ou aqueles que se destacaram mais recebe um prêmio. E certamente você também já passou por isso, né, Priscila? Quando a professora colocava a estrelinha Com certeza. ou elogio, que isso a gente chama de reforço, né? Então, a criança emitiu um comportamento, né? E foi recompensada. E foi recompensada. Mas como é que ela entende que esse comportamento é um comportamento bom que precisa ser repetido? Porque a recompensa é algo que traz uma sensação agradável. Doutora, mas então a gente pode até comparar essa questão quando a gente está adestrando cães, cada vez que ele faz uma coisa certa, vai um biscoitinho. Exatamente. Porque mas então não é uma coisa meio mecânica, irracional? É, mais ou menos. Para seres tão assim, racionais. Por que a gente trabalha com o cão desta forma? Porque o cão não tem a lógica do ser humano, né? Como que é a lógica da criança? Não vou comparar aqui, vamos dizer que é uma lógica de um animal, né? Como o cão, embora a gente não tenha um estudo para saber como é que é esse mecanismo de funcionamento cerebral do cão. Muitos estudos estão sendo feitos e a gente já sabe que é um animal muito inteligente. Com certeza. Né? A criança é um animal potencialmente inteligente, né? Mas que ainda na formação muito tenra, vamos dizer assim, não tem uma capacidade lógica. Então ela não consegue entender, por exemplo, que ela tem que estudar, que ela tem que fazer a lição todos os dias para ir bem na prova, porque se ela não for bem na prova, ela não vai passar de ano. Por isso, então, que quando ela faz a lição todos os dias, cumpre a rotininha, de repente a mãe precisa premiar. Então, a gente vai passear, né? Ou você vai ganhar um bombom agora, ou você vai poder assistir televisão durante tanto tempo, ou brincar no videogame. Porque aí ela aprende a ter uma consequência imediata agradável para aquilo que é um esforço. Porque se você me disser que estudar para uma criança de 3 anos, ter uma rotina é algo maravilhoso, eu vou estranhar. Vai me causar estranhamento. Não, isso só acontece em propaganda de televisão. Como aquele comercial que da comer criança brócolis é uma maravilha. Exatamente isso. Então, assim, na verdade, é o papel do cuidador ali que vai estimular a criança a ter os comportamentos que ela ainda não entende os motivos, né? Imediatamente para que ela comece a criar um padrão importantíssimo para que ela, enquanto adulto, saiba que se ela não for trabalhar no horário ou que se ela não estudar, ela vai ter as consequências naturais. Sim. Né? Então, num primeiro momento, a gente chama isso de reforço arbitrário, né? Então, a gente vai mediando esse comportamento com prêmios, então, está correto essa atitude? Muito correto. Quando que não é correto? Quando a criança já tem uma capacidade de entendimento e ela começa a manipular a situação. Então, só vou fazer se ganhar. Aí não está mais correto. Porque se ela está com essa capacidade, ela já tem consequência, já tem entendimento para entender que a consequência do não fazer vai ser naturalmente prejudicial. Com certeza. Então, isso os pais podem detectar? Sim, certamente. Dentro de um bom senso. Certamente. Né? Doutora, nós falamos das crianças, agora eu gostaria de falar também a respeito dos adultos, né? Um relacionamento, um casamento. A gente vê que tem muitos casamentos, o número de divórcios cresceu muito no Brasil, já supera até o número de casamentos. Né? Então, alguma coisa está errada nesse meio. Certamente. Né? E com certeza deve ser essa relação, o entendimento entre os casais. Né? E só baseado em muito amor mesmo, muito perdão, que muitas vezes os casamentos conseguem se manter durante anos. Muita tolerância, eu diria. Também, também. Doutora, o que está acontecendo entre os casais? Não está tendo uma boa... Então, Priscila... Está faltando conversa? Nada muito diferente do que nós viemos conversando até agora, né? O estresse do cotidiano leva a um desgaste das relações. A não ser que você viva num mundo idealizado em que você viva somente o casamento. Alice no País das Maravilhas. É assim, não tem nada de errado em desejar o ideal, o príncipe encantado, né? A princesa. Nós temos um treino para isso. Né? O final feliz das novelas, dos contos de fadas. Quando é que isso não é bom? Quando a gente, buscando o ideal, não aceita as possibilidades reais que se apresentam. Você vive, às vezes, conformado, em busca daquele ideal e não olha para este sofrimento. O que gera cada vez mais desgaste, o que gera cada vez mais um empobrecimento na relação. Né? Então, o estresse do cotidiano, essa fragilidade das relações, no âmbito também fora do casamento, leva para o casamento todos esses aspectos negativos que não colaboram para a felicidade. Né? Então, se no casamento não há um interesse mútuo em um reforçar o outro, né? Em um querer saber como é que o outro está, como é que está se sentindo, o que ele pode fazer para melhorar, né, nesta relação, não há casamento.
né? Porque um casamento é uma relação feita de duas pessoas, né? Na qual cada um tem 50% de possibilidade, de responsabilidade em fazer